produção brasileira de soja atingiu a marca de mais de 150 milhões de toneladas. A safra de soja alimenta o mundo e os brasileiros. O grão de soja tem muitas virtudes: 40% de proteínas, 20% de lipídios, 5% de minerais e 34% de carboidratos. A soja não tem amido nem glúten. Cerca de 60% da soja produzida é exportada. Alimenta a humanidade e suas criações. Os outros 40% entram direta ou indiretamente no cotidiano dos brasileiros. A soja brasileira é sustentável e produzida com tecnologias ambientalmente amigáveis, fixação biológica de nitrogênio, manejo integrado de pragas e plantio direto na palha. O estado de Mato Grosso colhe mais de 40 milhões de toneladas. É o maior produtor nacional e sua produção ultrapassou a da Argentina. No Brasil, são mais de 232 mil produtores de soja. Sua presença é expressiva em 18 estados. Mais de 3/4 dos produtores, 76%, são pequenos. Suas terras têm menos de 100 hectares de área total. A soja é a maior cultura do país em volume, geração de renda e valor das exportações. Sustenta fábricas de máquinas, implementos, fertilizantes, defensivos. Ela gera matéria-prima às indústrias de biodiesel, automobilística, agroalimentar, farmacêutica, cosmética e muito mais. Hoje, no Brasil Verde, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Wellington Andrade, bacharel em Direito com MBA em Gerenciamento de Cooperativas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja MT. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Mas não para debater ideias, não é? Não, tratar de conhecimentos, de pessoas que trabalham, que cotidianamente constroem a sustentabilidade. E é o caso dessa cadeia produtiva da soja, tão fundamental para o país, não é? Uma expressão enorme na balança comercial brasileira, na exportação da soja, mas também uma boa parte fica no Brasil e está presente no nosso cotidiano. Mas para falar sobre a soja, nós temos a alegria de receber hoje aqui o Wellington Andrade. Ele é lá da diretoria da AproSoja do Mato Grosso. Bem-vindo ao Brasil Verde, Wellington. Olá, Evaristo, muito obrigado pelo convite. Para nós é que agradecemos, é um prazer estar aqui com você. Wellington, antes da gente entrar assim para falar mais da soja, não é? De tudo que ela representa para o país e até no cotidiano das pessoas, muita gente nem imagina o quanto ela consome soja todo dia, né? Conta um pouquinho para nós a sua história, né? Você vem de família de produtor de soja, você é do Mato Grosso ou não? Como é que é a sua história até você chegar hoje como diretor executivo aí da AproSoja? Claro. Bom, eu sou mato-grossense, nascido aqui na capital, em Cuiabá, né? Não sou de família de produtores. Minha esposa é do Rio Grande do Sul, tem família produtora lá no Rio Grande do Sul, mas a minha história por parte de pai e mãe não tem ligação nenhuma com a agricultura. Eu sou formado em Direito, inscrito na OAB desde 2002. Após formado, né, eu trabalhei como advogado por um período de uns 3 anos, e aí logo após, na época, estava sendo criada a AproSoja, né, em 2005, e junto com a AproSoja eles estavam criando o Fundo de Apoio à Cultura da Soja, né, que seria um instrumento coletador de recursos do produtor para financiar as ações, enfim, políticas institucionais voltadas para a produção de soja no estado do Mato Grosso. Então, na época, através de um primo meu que já trabalhava na área do algodão, né, no associativismo do algodão, ele me falou desse novo fundo que estava surgindo, eu participei do processo de seleção, enfim, ali eu fui selecionado, fiquei no Fundo de Apoio à Cultura da Soja desde 2006 até basicamente o final de 2014,
E no início de 2015, o antigo diretor executivo da ProSoja, o Marcelo Duarte, ele assumiu um posto, né, de secretariado no governo do estado, e com isso eu vim temporariamente substituí-lo na ProSoja, e logo teve também um processo de seleção para o cargo de executivo da ProSoja, eu acabei sendo selecionado, e estou aqui como diretor executivo da ProSoja desde o ano de 2015. Poxa vida. O pessoal que nos assiste é do Brasil inteiro, não é? Eles estão assistindo esse programa em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em Afogados da Engazeira, lá no Nordeste, enfim, em muitas regiões de Humaitá, Oriximiná. Explica um pouco para as pessoas, a maioria são pessoas da cidade, o que é a ProSoja? O que quer dizer essa palavra? O que é a ProSoja? E, em particular, a ProSoja no Mato Grosso. A ProSoja Mato Grosso é a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, né? É uma associação que foi criada em 2005, com esse propósito de, enfim, defender as ações político-institucional do produtor de forma geral, principalmente do pequeno e médio produtor, que muitas vezes não tem como expressar a sua voz perante os órgãos representativos, né? Então é para isso que a ProSoja serve, para fazer essa representação dos produtores perante os órgãos representativos, enfim, perante as políticas públicas, perante todos os demais setores que acabam influenciando aí na produção de soja do estado de Mato Grosso. A ProSoja hoje, ela conta com mais de 8.200 associados, é quase que a totalidade dos produtores de soja do estado de Mato Grosso, segundo dados do Instituto de Defesa Agropecuária. E a maior parte desses produtores de soja, enfim, de milho aqui no estado do Mato Grosso são pequenos, né? 50% dos produtores de soja no estado do Mato Grosso são pequenos produtores, onde quem está ali no dia a dia da fazenda é a família, é o pai, a esposa, os filhos, tocando toda a operação da fazenda, né? Entre pequenos e médios produtores, nós chegamos aí a 85% dos produtores no estado de Mato Grosso. Então, a maioria desses produtores, eles são de porte pequeno, né? Lembrando que Mato Grosso ainda não passou pela reforma agrária familiar, né? Ainda está na segunda geração de produtores, e aí essa segunda geração de produtores tem os irmãos, logo tem os filhos, né? Então, a propriedade, ela vai se fracionando cada vez mais em pedaços menores, como aconteceu no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, hoje, a ProSoja é isso, ela é uma voz do produtor rural, especialmente do pequeno e do médio produtor, né, perante as representações institucionais, políticas, enfim, todos os órgãos e as instâncias governamentais. É muito relevante o que você falou. Quem está nos assistindo, às vezes a gente imagina que produção de soja são grandes fazendas, coisas enormes. É claro que isso existe, mas para se ter uma ideia, no Brasil, mais de 70% no Brasil, hein, dos 270 mil produtores de soja, no Brasil inteiro, tem menos de 100 hectares de área de imóvel. De área de imóvel, mais de 70% dos produtores de soja, eles têm menos de 100 hectares de área de imóvel. Quando a gente agrega os produtores que com área de imóvel estão abaixo de 500 hectares, que são os médios, a gente chega a 90, 92% dos produtores. Então a soja, a realidade da soja, que tem uma expressão significativa em 18 estados do Brasil, né? De pequenos agricultores, e é claro que eles precisam de uma associação, assim como tem a ProSoja do Mato Grosso, né? Tem a ProSoja em outros estados, em São Paulo, enfim, nos vários estados do Brasil você tem a ProSoja. Agora, a ProSoja do Mato Grosso é muito significativa, né? Porque a produção do estado de Mato Grosso de soja, eu acho que se fosse um país era o segundo ou terceiro produtor de soja, né? Do mundo, né? O Mato Grosso seria, acho que, o terceiro produtor, né? Isso, o Mato Grosso ele produziu na soja passada 45 milhões de toneladas de soja, né? Para essa safra nós estamos com uma previsão aí ainda um pouco incerta, em torno de 43 milhões de toneladas, mas nós estamos passando por uma adversidade climática muito severa aqui no estado, então a gente não tem como mensurar ainda os impactos negativos dessa safra. Mas se Mato Grosso fosse um país, sim, nós seríamos o terceiro maior
produtor de soja do mundo, atrás do próprio Brasil e dos Estados Unidos, né? A soja de Mato Grosso, ela representa 26% de toda a soja produzida no Brasil, e somente a soja de Mato Grosso representa 10% de toda a produção mundial de soja. Então, realmente é uma produção bastante expressiva, graças a fatores positivos climáticos, enfim, tecnologia aplicada no solo. A maioria dessa soja é produzida no Cerrado, e como todos sabem, o solo do Cerrado ele é pobre, né, em nutrientes, então boa parte de toda essa produtividade, de toda essa produção também é o emprego de tecnologia no solo, né? Enfim, fertilização, todas as técnicas e boas práticas agronômicas aplicadas no solo. E o Brasil é um exemplo, e o Mato Grosso é líder nisso, de boas práticas agronômicas, não é? A soja hoje é uma cultura que ajuda na conservação do solo, na conservação da água, faz muito controle integrado de pragas, de doenças, enfim, faz plantio direto na palha, evita a aração do solo, etc. Quer dizer, vocês têm mesmo sistemas, claro que variam dependendo das regiões do estado, né? Mas sistemas muito sustentáveis. Talvez você pudesse dizer uma última palavra aqui sobre essa questão de que a soja representa também muito trabalho, não só no campo, mas também da porteira para fora, tanto nas indústrias que fornecem insumos para a soja, né, como na jusante, né, na indústria agroalimentar, na indústria de rações. Dá para dizer uma palavrinha sobre esse universo? Depois nós vamos fazer um intervalo e aí entraremos de novo no tema. Sim, a soja é proteína vegetal transformada em proteína animal, né? O grão, boa parte do grão de soja, ele é, enfim, esmagado para farelo de soja, que se transforma em ração animal, ração bovina, suína, ração para frangos, e boa parte é esmagada também para virar óleo de soja, né? Então, praticamente toda a produção de soja, ela acaba chegando de alguma forma ao consumo humano, né? Seja no consumo de carnes, seja no consumo de óleo e seja no consumo de diversos produtos que são feitos à base de soja, né? Até desde cosméticos, enfim, alimentos processados, industrializados, uma gama infinita de produtos, pode-se dizer aí mais de 1 milhar de produtos, eles utilizam de alguma forma algum produto ou subproduto a partir do grão de soja. É verdade. Nós vamos fazer, Wellington, um pequeno intervalo e a gente já volta continuando essa conversa sobre a importância da soja para o Brasil e a importância da soja, no caso aí do Mato Grosso. Até já, um minutinho. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com o Wellington Andrade, que é da diretoria executiva da ProSoja, lá do Mato Grosso. Na primeira parte do programa, nós vimos toda o que representa a cadeia da soja, não é? Em termos de empregos, de indústria na montante e na jusante, e o Wellington tinha terminado as suas colocações falando da soja presente no cotidiano das pessoas, em milhares de produtos que ela não se dá conta. Na realidade, quando a pessoa acorda e escova os dentes, grande parte das pastas de dente tem lecitina de soja, não é? Ela está presente nos shampoos, não é? E quando você vai tomar o seu café da manhã, aquele leite que você toma, aquela vaca certamente recebeu concentrado com soja, não é? Os ovos, as galinhas receberam soja, não é? Então ela está assim presente no nosso cotidiano, muitas vezes a gente não se dá conta. Eu daria só um último exemplo, se permitiu, Wellington, né? Hoje a soja está entrando na borracha, na faixa de rodagem dos pneus. O óleo de soja na faixa de rodagem dos pneus permite uma melhor agregação da sílica que eles colocam lá, porque tem que ser uma faixa dura para resistir à rodagem, mas também não pode ser totalmente rígida, porque senão desliza, derrapa, etc. Sempre foi uma equação difícil essa daí, da borracha da faixa de rodagem, e até nisso hoje a soja contribui hoje 40% dos pneus de SUV, de veículos
importantes usam hoje essa tecnologia a partir do óleo de soja. Mas eu queria te passar a palavra de novo. Você estava dando a ideia dessa dimensão nacional, né? Mas nós temos uma dimensão internacional na soja muito grande. E o Mato Grosso, apesar da distância dos portos, conseguiu construir uma logística para levar essa soja para o exterior. Você pode comentar um pouco isso para nós? Sim, a maior parte da soja de Mato Grosso ela é exportada, especialmente para a China. Isso chega a quase 2/3 da produção de soja mato-grossense, né, que vai para exportação, tendo a China como a maior compradora da soja, né? E essa soja ela chega lá na China, né, através da logística de originação, onde essa soja é vendida para uma comercializadora aqui no Brasil, que tem toda a estrutura de originação, e essa mesma comercializadora faz o transbordo para navio até chegar nos mercados consumidores, sejam chineses, né, sejam europeus, enfim, de outros países. Então, é uma cadeia bem estruturada de originação e logística para que essa soja chegue a esses mercados consumidores, né? E, bem, mercados consumidores que têm ficado cada vez mais exigentes, né, em relação à qualidade da soja, né? E a qualidade da soja brasileira e mato-grossense, ela é boa tanto em qualidade intrínseca de proteína quanto de óleo, e também os mercados já têm se tornado mais exigentes na sustentabilidade, né? E quando se fala em sustentabilidade, não tem como não falar que a produção de soja brasileira, mato-grossense, ela é a mais sustentável do mundo. Você bem sabe, Evaristo, que em relação ao uso e ocupação do solo, né, das lavouras em Mato Grosso ou no Brasil, aqui em Mato Grosso, hoje a soja ocupa em torno de 12% do território mato-grossense, no Brasil um pouco menos. E o estado todo, assim como uma média brasileira, ele tem uma preservação nativa no seu território, de vegetação nativa, em torno de 60%. E 30% de toda essa vegetação nativa que é preservada, ela está dentro das propriedades agrícolas, né? O produtor, pelo Código Florestal, ele é obrigado a preservar 80% de vegetação nativa no bioma amazônico e 35% no cerrado. Enfim, o produtor conserva os seus recursos hídricos. Aqui na AproSoja nós temos um projeto chamado Guardião das Águas, onde a gente faz o monitoramento das nascentes de água dentro das propriedades agrícolas e dentro dos principais municípios produtores de soja. Então, hoje nós temos aí monitorados e catalogados 52 municípios no estado de Mato Grosso, mais de 102 mil nascentes monitoradas e catalogadas, isso representa 70% do território mato-grossense, e 95% de todas estas nascentes, principalmente dentro das propriedades agrícolas, elas estão em bom estado de conservação. Então, o produtor ele conserva, sim, a vegetação nativa na sua propriedade, que são corredores para a fauna e para a flora, e conserva principalmente também os recursos hídricos, o que faz com que a nossa produção de grãos no estado de Mato Grosso, enfim, no Brasil, seja mais sustentável do mundo, porque em nenhum outro país se consegue fazer produção de grãos com tanta sustentabilidade, com tanta conservação de vegetação nativa e com tanta conservação de recursos hídricos. Realmente é impressionante, né? O trabalho de conservação ambiental que os produtores de soja fazem no Mato Grosso, quer dizer, tanto mantendo vegetação nativa, não é? Essa metade da vegetação nativa preservada está dentro dos imóveis rurais, né? E nas áreas cultivadas com todos esses cuidados. E apesar dessa performance, desse desempenho que é único no mundo, imagina que em algum lugar tem mais de 100 mil nascentes em propriedade só sendo monitorada, você pode informar sobre a situação de cada uma e como isso está sendo restaurado em algum lugar, tudo que é feito, né? Imagina que nos Estados Unidos isso não existe, né? Quer dizer, ao mesmo tempo uma soja que não usa adubo nitrogenado, que preserva a água subterrânea, enfim, com tudo isso, ainda você vê, inclusive da área ambiental, não é? Ataques, não é? Narrativas contra a soja, como algo que não pode crescer, teria quase que ser banido, né? Quando na realidade é uma das cadeias das mais sustentáveis que nós temos de cultura anual no Brasil, né?
Ainda falando sobre sustentabilidade, Evaristo, nós fizemos um estudo aí com a Exalc USP, por meio do professor Carlos Serri, é especialista hoje nesse tema de carbono, aonde através das metodologias utilizadas pelo professor, que são metodologias reconhecidas internacionalmente, nós chegamos à constatação de que no plantio direto, soja sucedida por milho, é, há um sequestro de carbono no solo em torno de 1,26 toneladas por hectare. Então, esse é mais um dado que demonstra aí que a produção de soja, que é feita de forma geral em plantio direto, e aqui em Mato Grosso especificamente, seguida do milho, ela também é positiva nessa questão do balanço de carbono. Poxa vida, hein? Quer dizer, não faltam indicadores globais, não é? Da cadeia produtiva de soja quanto à sua sustentabilidade. Mas eu sei que vocês têm umas iniciativas em coordenação com outras cadeias produtivas aí do estado, né? No sentido de ter indicadores ambientais, de ter até plataforma para as propriedades poderem identificar, qualificar, quantificar os seus ativos ambientais. É uma coisa muito pioneira isso no Brasil. Você podia dizer uma palavrinha sobre essa experiência? Sim, hoje a ProSoja Mato Grosso, junto com a Federação das Indústrias do Estado e do Sindicato dos Produtores de Etanol do Estado, nós somos mantenedores de um instituto chamado Instituto Ação Verde. Lá no Instituto Ação Verde, a gente desenvolve alguns projetos. Nós temos lá um projeto chamado Mapa do CAR, onde a gente faz todo o levantamento digital geoespacial daquela propriedade, para ajudar a Secretaria do Meio Ambiente na análise, na dinamização da análise dos CARs, né? Então, a gente tem um termo de cooperação com a Secretaria do Meio Ambiente, e lá nós criamos uma plataforma chamada Inova CPR, onde a gente faz um levantamento preliminar de todos os ativos ambientais dentro de uma propriedade agrícola, e, após isso, a gente leva esse levantamento preliminar para um projeto definitivo e para uma certificação, e depois a gente registra ele numa outra plataforma do Instituto Ação Verde, que se chama PNBSAI, que é uma plataforma de registro de ativos ambientais. E a partir daí, esses ativos ambientais, enfim, eles estão prontos, certificados e registrados para serem, enfim, comercializados e trazer aquele pagamento por serviço ambiental, né, que o produtor tanto almeja por estar fazendo essa conservação ambiental dentro das suas propriedades. Olha, Wellington, eu acho que esse último exemplo seu fechou aí com chave de ouro o conjunto, né, das explicações que você deu, das informações que você transmitiu, do trabalho da ProSoja Mato Grosso, que não só mostra, mas demonstra, né, inclusive com plataformas digitais específicas, toda essa contribuição dos agricultores, dos produtores de soja e da cultura como um todo aí no Mato Grosso. Eu queria passar a palavra para você, para o encerramento, para você dizer suas palavras finais aí, já agradecendo pela sua disponibilidade de ter estado conosco aqui no Brasil Verde. Sim, para finalizar, enfim, caminhando para o final, Evaristo, nós temos aí levado à discussão pública e política a questão da moratória da soja, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas nós fizemos uma reunião aqui no estado de Mato Grosso com o governador e mais de 100 prefeitos municipais. Mato Grosso tem 142 municípios, nós conseguimos reunir 100 prefeitos municipais e o governador para tratar desse tema moratória da soja. Por quê? Porque apesar de toda essa sustentabilidade na produção de soja de Mato Grosso, boa parte dos produtores que estão no bioma amazônico e que converteram as suas propriedades a partir de 2008 de forma legal, ou seja, o produtor conseguiu a sua licença para conversão de área, ele fez tudo dentro da legalidade. Pela moratória da soja, mesmo dentro da legalidade, esses produtores ficam à margem da comercialização, da originação da sua soja. Por quê? Porque tem um pacto chamado Moratória da Soja, enfim, assinado aí pela ABIOV, pela ANEC, ONGs, e até ratificado pelo Ministério do Meio Ambiente, pacto comercial privado que restringe essa originação de soja de áreas no bioma amazônico, convertidas a partir de 2008, ainda que legal, é bom frisar, sempre que é legal. E a gente entende, Evaristo, e estamos discutindo isso com governos, enfim, com a sociedade de forma geral, primeiro,
que isso aí é uma afronta à soberania do Código Florestal, que permite que o produtor converta 20% da sua área dentro do bioma amazônico, e também a gente entende que é um abuso de poder econômico por parte dessas comercializadoras, já que elas são 95% de todas as comercializadoras, né, que estão dentro da Biov e da ANEC. Enfim, o produtor fica sem ter opção para quem vender a sua soja, mesmo produzindo ela de forma sustentável e de forma legal. Então, nós estamos trazendo esse debate a público, com governos, enfim, prefeitos, porque isso impacta diretamente aqueles municípios considerados novas fronteiras agrícolas, principalmente aqui no norte do estado de Mato Grosso. Eu agradeço essa sua colocação. Eu acho que você trouxe aí um tema muito urgente, não é? Pessoas que são mais realistas que o rei, não é? Quer dizer, você está cumprindo a lei, mas a lei do Brasil não basta, né? Então você vem impor condições e o pior é que tem uma parte da cadeia que assume compromissos lá fora e depois o produtor é que tem que cumprir o que ele assumiu lá, não é? Então, esse debate é muito saudável. Eu vi o posicionamento do governador do Mato Grosso, que foi muito claro ao final desse encontro sobre isso, e quem sabe a gente possa ter ocasião de trazer aí uma outra pessoa para debater esse tema aqui, porque ele também vai e pode comprometer a sustentabilidade da cadeia, não é? Com certeza, Evaristo. E nós estamos à disposição para esse tipo de debate, que é salutar. Tá ótimo. Agradeço, Wellington, sua disponibilidade, ter participado aqui conosco. Agradeço a todos que nos acompanharam pela audiência e convido vocês a estarem de novo conosco a semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!